Então esse momento aqui, provavelmente eu vou trazer algumas referências que já é conhecido de vocês, então tem coisas que eu imagino que muitos já conheçam, tem coisas que talvez sejam novidade, né? Então nessa perspectiva de a gente não estar esperando que vocês sejam especialistas, né, no desenvolvimento de uma ontologia, a gente sente a necessidade de fazer uma certa etapa de discutir e caracterizar bem o trabalho que a gente está fazendo. Então a nossa intenção aqui é construir um repertóriozinho teórico comum com vocês, bem micro mesmo, a gente vai fazer um sobrevoo. Se vocês sentirem necessidade de entender alguma coisa melhor, alguma coisa a mais, vamos falar, tá? Se vocês acharem que isso aqui não está claro, isso aqui eu queria entender melhor, isso aqui para mim não está suficiente, vão dando esse feedback aí que a gente vai trabalhando a partir disso, tá? Acho que essa aqui dá conta de um básico. Então a nossa ideia é falar de projetos experimentais de ontologia e suas potenciais aplicações, para tentar responder essa pergunta, para que serve isso, né? Então a gente começa com uma fonte, esse site é um site do governo americano, dos norte-americanos, onde ele fala um pouco sobre as vantagens de construir uma ontologia, né? Então ele tenta responder isso. Para que eu quero construir uma ontologia? Qual a vantagem de ter uma ontologia no universo que eu estou trabalhando, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho aqui é uma criação distribuída e manutenção de informação sobre dados. Então isso vale frisar, né? Uma criação distribuída e manutenção de informação sobre dados. Então olha o que a gente está falando. Informação sobre dados, não é só o dado, né? É uma informação que me explica o que é o dado. Então qualifica, né? Em que medida que eu tenho isso, sobre como o dado é usado, quem usa e como são gerados. Então quer dizer, quem usa essa informação, né? Quem usa esses dados? Que dados que usa? Tá? Quem produz? Se eu não tiver uma ontologia, eu tenho dificuldade de entender isso. Tá? Eu não sei responder a isso. Então eu não sei quem está usando os dados, como está usando, que dados está utilizando e por aí vai. Uma padronização de modelos de trocas de dados entre instituições. Se eu não tenho uma ontologia, eu posso conseguir trocar dados em instituições? Posso. Eu consigo. Mas ainda assim eu não tenho isso de forma padronizada. Né? Se eu fizer com a instituição A, eu vou fazer da maneira que resolve o sistema de informação da instituição A e o meu. Com a instituição B vai ser uma coisa diferente. Então eu vou criando soluções pontuais para fazer interoperabilidade. Tá? O que a ontologia nos dá é uma única solução para interoperabilidade. Ou seja, todos estamos sendo interoperáveis, mas sendo interoperáveis da mesma maneira. Tá? Então isso é um ganho muito grande. Né? Quer dizer, a gente não resolve só o nosso problema. A gente consegue... E aí vocês imaginam, na medida em que eu estou falando de uma esfera como o MINC, e eu resolvo vários problemas de uma única vez, dá para pensar as possibilidades de cruzamentos de dados que a gente sequer imaginou que poderia fazer e a gente pode fazer. Né? Então, em alguma instância, ao fazer isso, a gente também está fomentando áreas de pesquisa, de estudos, de ferramentas de gestão que a gente talvez nem sequer tenha pensado que é possível fazer isso. Mas se eu não tiver uma padronização, eu não faço. Tá? Então é uma das motivações que a gente está fazendo. Agregação de dados pelo uso dos padrões RDF ou WL. Isso aqui é uma coisa mais técnica. Tá? Se você nunca ouviu falar essas siglas, não se preocupe, porque a gente vai falar delas mais para frente ao longo do nosso trabalho. Mas são modelos de representação da informação ontológica, semântica, tá? Sendo o OWL mais rico que o RDF. Então eu consigo representar a informação de uma maneira rica, eu consigo representar relações, né? E aí com isso eu vou, ao adotar esses padrões, eu estou adotando um padrão internacional. Ao adotar um padrão internacional, eu sou interoperável também com instituições fora do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem se colocado aqui no âmbito do MINC, por conta do projeto do Diálogos Setoriais, uma discussão com a Europeana, que é uma iniciativa da União Europeia que tem trabalhado na construção de acervos. A Europeana usa uma série de padrões de metadados para os seus museus, para as suas instituições culturais. Se a gente lida
com os nossos acervos da mesma maneira que a europeana lida, a gente pode construir um serviço de busca integrada. Ou seja, eu posso pesquisar objetos musealizados numa interface só e encontrar no Brasil e na União Europeia. Opa, queremos chegar nisso, né? Parece interessante. Então, como é que eu faço para chegar nisso? Eu preciso ter esses padrões, se eu não dou conta de chegar. Ao mesmo tempo, eu tenho uma interpretação dos dados através de semântica precisa. Ou seja, se eu tiver dúvida do que é algo, a ontologia vai me responder. Eu tenho todo o direito de não concordar. Eu posso achar que não é aquilo. Eu posso achar que deveria ser outra coisa, mas a ontologia vai ter uma definição. Tá? Então, para saber o que é uma biblioteca, a ontologia tem que responder. O que é um edital? Né? O que é, enfim, um evento de cultura? O que é uma instituição cultural? O que é um agente cultural? Tá? A gente faz ideia disso hoje, mas onde é que está escrito isso, em alguma medida, que resolve essa descrição para nós? Então, a ontologia tem que dar conta disso. Dentro de uma ontologia, eu posso ter um universo infinito de vocabulários controlados. Né? O vocabulário controlado é, por exemplo, os estados brasileiros. Né? Eu tenho um número de estados finito e eu sei como eles chamam. E eu não vou ofertar para as pessoas um campo aberto para elas me disserem de que estado elas são. Né? Vou fazer um campo fechado, ela escolhe, porque eu garanto integração. Além disso, eu posso ter vocabulários controlados para muitas coisas. Tá? Para categorias, tipos, né, de agentes culturais, de instituições, de bibliotecas, de museus, de equipamentos, tipos de teatro, né, tipos de editais. Eu posso ter vários vocabulários controlados que também precisam ter definições. Inclusive dados geoespaciais e aspectos temporais. Então, eu também não estou só interessado em, ao fazer isso, garantir que eu consigo representar a estrutura. A estrutura é importante, mas eu também quero representar dinâmica. Tá? Eu também quero representar a capacidade de evolução. Então, eu posso saber, por exemplo, quantos acessos determinado objeto teve numa série histórica. E aí eu consigo ver, né, demanda por aquilo, procura por aquilo. Por exemplo, determinado objeto em 2012 estava na cidade tal, em 2013 na cidade tal, em 2014 na cidade tal. Como é que esse objeto se moveu no território? Né? Sem os dados geoespaciais numa série histórica, essa informação se perde. Tá? Então, isso me traz uma possibilidade bastante interessante. Conhecer quem publica o que em que formato, então também, na medida em que eu sei quem são os usuários da ontologia, eu sei o que eles estão publicando. Né? E aí eu tenho potencial de conhecer o que eles estão fazendo. Né? Então eu tenho também um universo de representação mais unificado. Garantia de origem e confiabilidade da fonte de dados, quer dizer, uma instituição como o MINC, que diz, gente, essa é a minha ontologia, tem credibilidade pública, né? Quer dizer, o Ministério tem fé pública. Ele tem mandato para executar uma série de ações que estão dentro do que legisla a própria existência do Ministério. Né? Então isso facilita para muita gente. Né? Então imagine a quantidade de municípios, né, de instituições que podem se beneficiar desse trabalho sem ter que ter o trabalho de fazer tudo de novo, porque ele tem fé no que o MINC está fazendo, em alguma medida é válido para ele também. Correlações e comparações de dados, quer dizer, isso aqui infinito, né, para quem gosta de pesquisa, para quem precisa de pesquisa, para quem necessita de dados de gestão, esse tipo de coisa resolve muitas demandas, né, porque eu posso fazer muitos cruzamentos. Então, quer dizer, a ecologia de informações e indicadores, né, que é o que se propõe a fazer o SNCC, em alguma medida fica muito mais enriquecida quando a camada semântica funciona. Né? Eu tenho uma capacidade de representação muito mais robusta do que eu teria hoje, por exemplo, onde eu posso ter indicadores, mas eu tenho poucas relações entre as coisas. Controle social do processo político, quer dizer, eu tenho a capacidade também de melhorar isso através de portais de dados abertos, portais de transparência, que usam essa ontologia para representar a informação. Então, quero ver os editais, cruzar os editais por cidade, por tema, por área, por valor. Tem uma série de informações aí que a gente pode ter. Já existem muitas iniciativas nessa direção, mas elas se beneficiam, né, porque todas elas que estão na área de cultura podem usar a mesma ontologia. Então, aí se eu tiver, por exemplo,
portais de dados abertos de uma prefeitura, de um estado e do governo federal que usam a mesma ontologia, eu consigo cruzar os dados abertos dessas três esferas de uma maneira integrada. Então isso me gera representações que hoje eu teria muito trabalho de normatizar, né? Porque o que um portal escreve de dados abertos não é a mesma coisa que o outro. Aí o que é essa entidade, né? O depara. Esse depara ele é trabalhoso de fazer, né? E às vezes exige muito tempo. Transparência, deficiência e efetividade governamental, acho que isso vai um pouco nessa linha de controle social do processo, mas vale a pena destacar, que é o que me dá a capacidade de ver o que está acontecendo, né? Então eu quero saber o que se passa, o que acontece, e eu tenho, dado que eu tenho uma ontologia e uma estrutura de dados abertos, eu tenho a capacidade de fornecer dados ricos semanticamente, né? Então eu forneço não só dados, mas eu forneço também relações de leitura, né? Então também empodero ações de transparência. E, por último, mas não menos importante, participação e conhecimento da sociedade civil sobre as iniciativas governamentais. Quer dizer, aqui empodera muito possíveis ferramentas de participação social, planejamento, enfim, inclusão da sociedade civil em muitas ferramentas. Quer dizer, essa foi uma lista bacana que a gente achou, recomendo essa fonte, quem quiser dar uma olhada vale a pena. Tem um trabalho bem legal deles ali sobre ontologias. Parece legal, né? Quando a gente olha e fala, nossa, e aí, tá pronto terça-feira, né? Já dá para fazer isso? Mas eu acho que é para aí que a gente aponta. Então, né? Então, em alguma medida, é para aí que queremos ir. Né? Acho que é só para explicitar com vocês essa pergunta, qual a vantagem? Né? Por que o Mink está se dando todo esse trabalho de trazer vocês até aqui, de trazer a gente, de criar um projeto, de destacar uma equipe de trabalho inteira para se dedicar a isso? Por quê? Né? Eu acho que um pouco do que responde ao nosso anseio é parte desses elementos aqui. Tá? E aí a gente vai mostrar um pouquinho como é que isso acontece. Mas aí a pergunta cabe, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma taxonomia, a gente está fazendo uma ontologia, a gente está fazendo um tesauro, a gente está fazendo um dicionário, né? O que é exatamente que a gente está fazendo aqui? Né? E aí, eu acho que vale, para quem está difícil de enxergar, acho que na folha que vocês receberam isso está melhor desenhado. Está pior ainda? Putz, tudo bem, tudo bem. A gente vai por online depois, aí fica mais... Tá queimado. A gente queria projetar. Chegou no e-mail? Chegou, então? Ok, vamos lá. Bom, eu vou lendo para vocês aqui. Então, assim, isso aqui é uma tipologia de sistemas de organização do conhecimento, tá? Não é a única, vocês vão encontrar outras tipologias de sistemas de organização do conhecimento. Vocês vão perceber que uma das coisas que é mais difícil nessas áreas é consenso, mas essa a gente acha legal. E aí tem dois eixos. O eixo que está aqui, horizontal, é linguagem natural, linguagem controlada. Então, quanto mais perto da origem aqui do gráfico está uma forma de organização do conhecimento, mais ele usa a linguagem natural. Quanto mais à direita aqui da imagem, mais ele usa a linguagem controlada. Tá? E no eixo vertical, tem uma estrutura fraca e tem uma estrutura forte. E aí vocês vão ver que a gente tem três grandes soluções para isso na teoria de organização do conhecimento. A primeira delas é lista de termos, que aí tem várias soluções aqui, classificação e categorização, que aí tem outras soluções, e grupos de relacionamentos. Tá? Então nós vamos entender melhor o que é que são essas soluções. Uma lista de termos, por exemplo, é um glossário, né, que em alguma medida é muito próximo do que é um dicionário. Então eu vou lá, consulto a palavra, vejo uma ou várias definições dessa palavra e isso me responde a minha dúvida, que é o que significa algo. Tá? Por que é muito próximo da linguagem natural? A maneira de escrita da definição é a maneira de escrita de um texto. É um parágrafo de um texto. Né? Não precisa usar uma linguagem muito controlada para isso. E por que a estrutura é fraca de lista de termos? Porque não há relações entre as coisas. No dicionário, a única relação que existe é que palavra vem antes ou depois de quem. E aí é por ordem alfabética. Tá? Não há outra relação no dicionário a não ser essa. Tá? Bom, vale dizer, mas não é isso que nós vamos fazer. Tá? Nós não vamos construir um dicionário nem um glossário. Então, nos interessa definições de termos? Sim.
mas isso é parte da ontologia. Nós teremos que fazer um glossário? Teremos. Nós vamos precisar definir coisas. Né? Então, em alguma medida, a gente vai ter um glossário, por mais que a gente vai usar várias soluções prontas que já existem. Né? A gente vai falar disso mais ao final. Mas a gente vai ter que ter o nosso. Vai dizer, isto veio do dicionário tal. Legal, estamos citando, mas a gente concordou que é essa. Né? Aí você vai entrar nesses esquemas de classificação. E aí você começa a ter uma estrutura um pouquinho mais forte, porque você pode ter, por exemplo, hierarquia. Né? Então eu vou lá criar a classificação de seres vivos. Né? Eu vou dizer de que reino, filo, espécie, etc, etc, ele se enquadra. Então eu tenho uma estrutura hierárquica. Né? E aí eu já vou caminhando para uma linguagem controlada. Né? Eu não uso qualquer palavra para descrever, por exemplo, um vírus. Né? Eu uso um nome científico para ele, por mais que ele tenha nomes populares. Tá? E no limite desse gráfico, eu vou ter então grupos de relacionamentos que eu posso definir por ontologias, tesauros e redes semânticas. Eu já vou falar um pouquinho para vocês a diferença entre eles, que eu não só tenho os termos e definições dos termos, como eu tenho uma estrutura mais rica, que aí sim eu posso ter uma estrutura em rede. Eu não tenho só uma árvore. Tá? Então eu posso ter várias conexões entre os termos. É isso que a gente quer fazer. Então nós localizando, né, a gente... Sim. O metadado? Você a priori poderia ter metadados para qualquer um. O metadado seria um descritor sobre o dado, né? A priori, você poderia ter metadados para qualquer um desses. Você poderia ter metadados, por exemplo, num sistema para um dicionário, você poderia ter metadados para uma taxonomia e poderia ter metadados para uma ontologia. Vai depender da estrutura do metadado e de como você preenche ele. Né? Se ele pode ser um metadado livre, por exemplo, onde você coloca, sei lá, seu nome. Ele é um metadado campo aberto, ele não tem controle, ele não tem... Ou eu vou ter um metadado controlado, que é, por exemplo, tipo de agente cultural. Tá? E aí qual a relação que ele tem. Gente, faz sentido isso? Vocês acham que ok? Assim, porque acho que isso localiza a gente. Tá? Então, quer dizer, nós estamos aqui. Né? Então é essa a ação que nós vamos fazer. Então vejam o que se coloca para a gente, né, como tarefa. Nós temos que identificar quais são os termos, nós temos que definir os termos e estabelecer relações entre eles. Então, a nossa tarefa é dessa ordem. Tá? Não basta só ter os termos e suas definições. Precisamos estabelecer relações. E as relações podem ser complexas, não apenas hierárquicas. Né? Então, isso torna a tarefa um pouco mais interessante. E aí tem, assim, algumas definições disso. Eu não vou entrar... muito a fundo, né, mas só para vocês terem uma noção. Então, quer dizer, para que serve uma lista de autoridades? Né? Então, em alguma medida, eu quero controlar a variedade de nomes e entidades. Por exemplo, eu poderia fazer uma lista de autoridades para estados. Né? Quais são os estados brasileiros? Eu crio uma lista, né, e coloco dentro de um sistema de informação aquela lista. E isso resolve o meu problema. Né? Eu não preciso propriamente... de uma grande definição do que significa o Distrito Federal, né? O que significa um Estado. Isso é uma coisa que a gente consegue ter um certo nomes de países, né? Então poderia ter algumas coisas que são controladas aqui. Os glossários, eles já envolvem termos com definições. Então aí eu vou definir, né, e vou explicitar o que significa aquilo. Tá? E os termos podem ser de um assunto específico, quer dizer, eu posso fazer um glossário, por exemplo, só sobre produção cultural. E eu vou fazer aquele glossário, ele vai atender a essa demanda, e eu vou dizer quais são as entidades que compõem esse glossário e as definições delas. Tá? E o dicionário, eu já tenho a lista de palavras em ordem alfabética, normalmente ele tende a ter um escopo mais geral que o glossário, então o dicionário é um pouco mais amplo, né? Rigorosamente nós não vamos fazer um glossário. Né? Rigorosamente nós vamos fazer uma ontologia. Apesar de que nós vamos precisar ter um glossário. Né? Então, na prestação de contas cabe. Né? Bem, uma classificação, né, uma categorização, uma taxonomia, normalmente tem essa vantagem, quer dizer, de organizar em grupos.
seguindo diferenças ou semelhanças, né? E aí você vê isso aqui que a gente, né, tá cansado de conhecer, espécie, gênero, família, ordem, classe, filho, reino, domínio. Isso aqui é uma estrutura hierárquica, né? E ela permite eu agrupar uma série de coisas, né? Claro que, como toda estrutura hierárquica, cada abertura de ramo eu especializo. Por isso que esse grupo vai ficando cada vez menor, tá? Super útil, quer dizer, isso aqui é extremamente necessário, quase toda a área científica tem uma necessidade de ter taxonomia, né? Porque é fundamental, assim, para você poder dizer o que você está fazendo, usar vocabulários controlados. As áreas, né, de biológicas são muito afeitas a isso, então eu vou trazer uma das experiências que eu vou comentar com vocês é da ontologia para a produção da estratégia de pesquisa genética, que é um dos exemplos que a gente traz, e ali, por exemplo, foi vital, assim, ter uma ontologia para nivelar não só que gene eu estou pesquisando, mas que relações genéticas eu estou estudando, é uma estratégia, por exemplo, de fomento de pesquisa. Quer dizer, se usa a ontologia para dizer qual pedaço da ontologia eu vou fomentar. Então, olha só a estratégia do gestor, né? Eu vou botar dinheiro naquele pedacinho da ontologia porque aquilo eu tenho pouco conhecimento. Tá? Então, isso é muito interessante. Claro que nós estamos na área da cultura, a área da cultura é muito mais flexível do que a área da medicina, do que a área da pesquisa genética. Então, a gente não precisa ter tanto rigor em alguma medida, mas, né, é bom saber de possibilidades desse nível. Diminui a variabilidade. Tá? Então você vai ficando mais específico. E aí os grupos de relacionamento. Então você tem 3 estratégias para isso. Então você tem o tesauro, que também é uma estratégia interessante, que tem os termos que representam conceitos e relações hierárquicas equivalentes ou associativas. Então o tesauro ele dá uma camada de organização do conhecimento um pouco maior, porque ele inclusive pode dizer, olha, este termo ele é equivalente àquele. Então você pode usar tanto esse quanto aquele para representar algo. Tá? E isso a gente não tem nas soluções anteriores. Né? Eu não tenho equivalência de termos. Eu posso gerar relações associativas entre eles. Então o tesauros ele já dá um grau a mais de organização. Tá? Isso é uma estratégia que a gente pode lançar mão. Ou seja, nós não precisamos bater martelo que determinado termo tem que ser único para uma coisa. A gente pode estabelecer relações associativas. Podemos ter termos que convivem. Né? Aí você vai estabelecer relação, não é exatamente o que o tesauro faria da relação associativa. Você vai estabelecer uma relação estrutural na ontologia, por atributos. Né? E aí você consegue criar representações que recuperam isso. Continua sendo taxonomia. Na categoria ainda não seria associativa. Associativa seria o seguinte, vamos supor que eu tenho 2 nomes possíveis para um mosquito. Então, num lugar eu chamo de mutuca, no outro eu chamo de sei lá o quê. Só que eu quero que essas relações sejam associativas. Eu quero que elas sejam representantes do mesmo objeto. Entendeu? Então aí eu vou dizer, este nome está associado a esse. Isso o tesauro faz. Tá? Aí eu... Macaxeira e mandioca, bom exemplo. Mosquito e muriçoca, mutuca e muriçoca, né? Pode ser, por exemplo. Então se no meu tesauros é importante representar isso, eu crio uma relação associativa entre eles. Qual é a vantagem de ter formalmente uma relação associativa? Isso é importante. Numa base de dados está muriçoca, na outra está mutuca. Se eu estou usando o mesmo tesauro, eu sei que eles são o mesmo. E eu sei isso computacionalmente, né? Não é um ser humano lendo. Então eu agrego tudo e gero um indicador sintético para dizer isto mais isso dá a mesma frequência. Opa, fiquei mais inteligente. Na cultura isso é especialmente importante também para preservar a identidade. Pois é, não.
Total. Isso é muito bom para nós, porque resolve uma angústia que é assim, puta, então eu tenho que definir tudo. Não. Você pode criar relações associativas de coisas que tem que conviver no mesmo espaço. Ok. Só que você formaliza a relação. Essa é a vantagem de fazer o que a gente está fazendo. Eu vou dizer que isso é a mesma coisa que aquilo. Tá? E, bom, então tesauros é isso. A rede semântica, eu já consigo trabalhar numa forma de rede. O tesauro, ele ainda tem grupos de relacionamento um pouco mais ricos que os anteriores, mas ainda não é uma rede. Já na rede semântica eu consigo fazer redes, né? Então eu consigo representar estruturas muito mais orgânicas. Tá? E na ontologia, aí sim eu estou no universo mais avançado dos sistemas de representação de conhecimento que existe hoje, que é, eu não só represento relacionamentos em rede, como eu represento relacionamentos complexos. Tá? E eu vou mostrar para vocês a diferença entre isso. Então, por exemplo, isso aqui é uma rede semântica. Vejam que as relações aqui são bem limitadas. Né? Por exemplo, o peixe é um animal, o mamífero é um animal, o mamífero tem vértebra. São relações bem simples. Né? Tem. A ontologia já dá para dizer o seguinte, a Mona Lisa já foi exposta no Palácio de Versalhes e no Louvre. E o Leonardo da Vinci que pintou a Mona Lisa. E o Leonardo da Vinci morreu na França, mas ele nasceu na Itália. Então olha como as relações ficam muito mais sofisticadas. Tá? Aí aqui eu tenho um mapa semântico, ontológico, muito mais interessante. Tá? E aí por quê? Eu não só posso modelar as entidades, como eu posso modelar as relações. Tá? E aí eu vou dizer quais relações que eu quero. Claro que isso aqui é finito, né? Eu vou ter que dizer quais relações que eu quero, então eu posso criar uma ontologia para pintores. Posso. E aí eu vou lá, crio essa ontologia e faço o meu trabalho para isso. Não tem nenhum problema de fazer isso. Tá? E aí eu enriqueço relações que são do universo da pintura. Pode. Com várias estratégias computacionais, você vai aplicando a ontologia em cima das bases de dados. Dá para fazer isso. Então você consegue conviver com a estrutura legado, né? Isso que é o legal. Quer dizer, você não... tem que se falar. Claro que um sistema de informação que é construído ou adaptado para usar uma ontologia, ele já faz a representação das entidades dele em tempo real. Ele já sabe quando ele grava no banco de dados o Leonardo da Vinci, ele já tem todas as relações do Leonardo no banco de dados. Eu consigo já recuperar isso, eu não preciso ficar reconstruindo. Então, a gente vai partir, eu vou falar um pouco mais pra frente isso. Não, imagina, mas é pertinente sua questão. A gente vai partir de um conjunto de entidades, a proposta nossa é partir de um conjunto de entidades que já existem nos sistemas de informação atualmente em funcionamento no MINC. Então, já são sistemas que existem, já são sistemas estratégicos, e nós vamos partir disso. Uma vez que eu estou partindo disso, eu tenho já é como se eu tivesse esse mapeamento de termos candidatos já mais avançado. E aí eu vou começar a validar isso, né? Botar em questão, começar a relacionar uma coisa com a outra. Tal. Então a gente não vai partir do zero. A gente não vai chegar aqui e falar, gente, então, a nossa ontologia, qual é o primeiro termo dela? Não, nós vamos trazer um diagnóstico de várias coisas que já existem no MINC, que o MINC já usa para funcionar. Então, por exemplo, Cadastro Nacional de Museus, Cadastro Nacional de Bibliotecas, são instrumentos importantíssimos para a política. Então, quer dizer, nós não vamos sobrepor isso, desconsiderando que isso existe, tem um esforço enorme de constituição. Como é que a gente inclui isso e dialoga? Então, olha só, quais são os componentes de uma ontologia, né? Então, na tentativa de responder de lado o que é uma ontologia, nós vamos falar sobre os componentes de uma ontologia. Então, o que uma ontologia tem? Uma ontologia ela tem classes. Né? Então, ela tem abstrações que representam um conjunto de indivíduos e podem ser organizadas hierarquicamente. Então, o que é uma classe? Né? Biblioteca é uma classe. Vocês conseguem pensar aqui rapidamente bibliotecas completamente diferentes, não conseguem? Mas eu consigo ainda assim ter a ideia abstrata da biblioteca. Tá? Museu, né? Agente cultural, eu tenho classes.
Tá? Então, uma das tarefas que a gente tem é achar as classes que nós vamos incluir na nossa ontologia. Né? Para isso eu preciso saber. Tá? Além das classes... Oi? Imagina. Sim, sim. Haverá várias. Tá? Que isso, a ontologia ela não é uma hierarquia. Ela tem hierarquias, né? Mas ela é dinâmica. Uma classe ela tem propriedades. O que são as propriedades da classe? A classe tem atributos. Tá? Então eu posso dizer, uma biblioteca tem quantos livros? Tá? Eu posso dizer, uma biblioteca está localizada onde? Né? Então eu vou dando atributos para essa classe. Tá? E aí eu vou dizer... Então uma das coisas que a gente precisa responder é quais são os atributos que nós queremos. Lembrando que muito disso nós vamos usar de coisas prontas. Então a gente não precisa necessariamente construir tudo. Tem muitas ontologias que já tem as classes, já tem os atributos, já tem as relações, tudo bem. A gente pega isso e incorpora. Mas tem coisas que nós temos que responder. Além dos atributos, outra propriedade de classe é o relacionamento, né, de uma classe, com quem que ela se relaciona. E aí como? Então qual é a relação que eu tenho? Tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Tem as restrições, por exemplo. Né? Então eu posso ter uma relação que é uma propriedade inversa, quer dizer, ela vale tanto de um lado quanto para o outro. Eu posso ter uma relação simétrica, então tem restrições. Então, às vezes, a relação só vai numa direção. Né? Então, por exemplo, sou genérico aqui, né? Estou dizendo uma biblioteca tem um gestor. Eu não vou dizer o gestor tem uma biblioteca. Tá? Posso representar? Posso, mas talvez não caiba. Ok? Então, a gente vai ter que construir isso também em relação aqui. Além disso, eu tenho os indivíduos. O que são os indivíduos? São as abstrações objetivadas. A Biblioteca Nacional de Brasília. Isso é um indivíduo, isso não é uma ideia abstrata de biblioteca. Ela existe, ela tem endereço e ela tem uma característica que lhe é própria. Tá? Então, isso define minimamente o que compõe uma ontologia. Não, é o último. Porque o indivíduo é a instância, né? É a manifestação na realidade do conceito abstrato. Aí ele é um indivíduo, ele existe, está no mundo. Então tem nome, CPF, RG, está lá. Tá? Caso prático? É o caso prático, isso. É isso. Tá? É a manifestação. Né? E aí nós vamos lidar com isso aqui. Então vejam, esse trabalho de mapeamento, de validação, nós vamos percorrer isso aqui. Então vocês vão ver que a metodologia que a gente está se propondo a trabalhar, que é essa metodologia que eu falei na parte da manhã, que nós estamos usando desse grupo de pesquisa de Stanford, ele vai passar por cada um desses elementos. Nós vamos encontrar as classes. Ah, mas a gente precisa esgotar tudo nessa reunião. Não, gente, nós vamos pegar uma base. Ah, vai ter mais coisa? Vai, a gente vai continuar incluindo. Aí nós vamos desenhar os atributos, aí nós vamos desenhar os relacionamentos, aí nós vamos desenhar as restrições, aí nós vamos aplicar. Aí, por exemplo, vocês, tem muitas instituições aqui que têm total autonomia e mandato político para aplicar isso. Né? Tem gente do IFAM, tem gente do IBRAM, um monte de gente aqui que tem total interesse de ver isso aplicado. Né? Vocês do Cultura Educa, das escolas, tem um monte de coisa ali. Sim, esses são os atributos. Então, os indivíduos, eles têm atributos. Tem atributos. Porque os atributos são propriedades das classes. Toda classe tem os seus atributos. Tá? O indivíduo ele tem vários atributos porque ele é uma classe. E vários relacionamentos. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou falar aqui de agentes culturais. Então eu consigo pegar um agente cultural e eu vou saber aonde, que editais que esse agente participou, em que lugares que esse agente se apresentou. Eu posso saber um monte de coisa. Só das relações que ele pode ir tendo, entendeu? Deixa eu dar outro exemplo. Você pode querer outras informações. Isso tudo que você falou seriam atributos. Então são todos atributos da classe biblioteca. Então uma classe biblioteca tem orçamento, uma classe biblioteca tem tamanho do acervo, uma classe biblioteca tem tamanho do público. Bom, aí um exemplo, né? Então olha só, uma classe teatro, um atributo data da criação, um relacionamento teatro tem gestor
e o gestor é um agente. Tá? Restrições. Um teatro obrigatoriamente tem gestor. Então, por exemplo, eu não posso dizer que o teatro de Brasília não tem gestor. Não sei se cabe, tá? Isso é só um exemplo. Então, eu tenho que obrigatoriamente dizer isso. Tá? Então, isso é uma restrição daquela informação. E o indivíduo, Teatro Municipal de Brasília. Tá? Nem sei se municipal cabe em Brasília, né? Não cabe. Desculpa. Ok? Então, isso é um indivíduo inexistente. Mas é só uma forma da gente aplicar. Tá? Bom, então olha só. O que a gente consegue fazer com isso, né? Então, a possibilidade, uma vez entendido um pouquinho mais do que a gente vai fazer, tendo um pouco mais de clareza do que é uma ontologia, do qual é a nossa tarefa, de qual a dimensão do trabalho que cabe a esse GT, o que a gente pode produzir de coisas aqui, né? Nós podemos produzir muitos mapas de conhecimento. Então, vocês imaginem mapas temáticos, indicadores, análises, relatórios de múltiplas possibilidades de relacionamento de informação. A capacidade de cartografar esses dados, de mapear, se enriquece muito. Né? Então, acho que isso é um grande benefício. A busca de informação. Né? Ter a ontologia nos empodera para fazer filtragem e navegação de uma maneira muito mais rica. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui bem concretos, né, para vocês saberem. Então, quer dizer, posso criar busca integrada. Então, quer dizer, eu tenho 3, 4 sistemas de informação que estão integrados numa ontologia. Aí eu posso gerar a possibilidade de uma busca que busque em todos, né, se eu tiver as APIs devidas e tal. Então, a gente vai por aí. E, ao mesmo tempo, eu sou capaz de criar novos conhecimentos, relações que a gente jamais imaginou que pudessem existir. Né? Então, quer dizer, estudos que vão achar correlações, que vão apontar possíveis causalidades, quer dizer, então do ponto de vista da gestão cultural, isso que eu acho que essa gestão, né, do SNIC está se propondo a entregar uma grande entrega para esse momento. Né? Então vamos ver alguns exemplos. Né? Então isso tudo aqui é um apanhado conceitual, só para a gente se localizar. Tá? Então acho que uma vez posto onde estamos, né, vamos dar uma olhadinha para isso. Então, olha só, um dos pontos que eu recomendo que vocês possam dar uma olhada, e eu acho esse trabalho, de fato, muito top, assim, é realmente um esforço hercúleo, é essa The Gene Ontology, né, que está nesse link que eu estou passando para vocês, que é um dos maiores esforços colaborativos na produção de uma ontologia mundial. Tá? Então, quer dizer, por trás dessa estratégia do The Gene Ontology, existiu, não sei se vocês se lembram disso, aquela competição mundial que era para quem que ia codificar o genoma humano. Não sei se vocês lembram que nessa época tinha um conjunto de laboratórios privados fazendo isso junto com iniciativas governamentais. E o que estava em disputa era a patente. Quem ia ser dono disso? Esse conhecimento sobre o genoma humano seria público ou seria privado? Tá? E aí, enfim, para o nosso benefício, quem ganhou foram as iniciativas governamentais, que concluíram a tarefa primeiro, mas isso aqui foi super importante. Então, só para ser um pouquinho mais explícito, a gente acha muito legal fazer o Linux, né, que é um software livre, um sistema operacional. Imaginem fazer a ontologia do genoma. Olha que esforço. É gigante. Envolve muito mais gente do que a construção de um software livre. Quer dizer, nós estamos fazendo o código de representação do que significa seres vivos no planeta. Né? Então, olha, pela perspectiva hacker da história, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos criando um código super importante que indexa todas as bases de dados de pesquisa sobre pesquisa genética. Né? E aí permite esforços colaborativos. Na prática, o que significa isso? Eu sou um grupo de pesquisa genética no Brasil. Se eu estou usando a mesma ontologia que o grupo da Finlândia, eu sei exatamente o que eles estão pesquisando, o que eu estou pesquisando, que nível que está a pesquisa deles. Eu consigo, as instituições de fomento, regular o que elas querem desenvolver, então destinar orçamento para pedaços da ontologia. Então isso tudo gera uma estratégia integrada muito legal. Então vale a pena vocês conhecerem. Então isso aqui, por exemplo, é o mapa da ontologia. Né? Então olha só. Olha que interessante.
esse mapa, isso aqui é um pedaço da ontologia, tá? Não é tudo. Então, olha só, aqui tem a ontologia inteira, né? Olha essa observação, os nós que estão em cinza, esses nós aqui, são elementos da ontologia que ainda não foram enriquecidos. Ou seja, eles sabem que eles existem, eles fazem parte da rede semântica, mas ainda não foi feito um trabalho de definição deles. Isso também é um exemplo para a gente imaginar que a gente pode lançar mão dessa estratégia. Coloca algumas classes e elementos na nossa ontologia que vão ser definidas depois. Tá? E os caras vão trabalhando assim. Aí o que eles vão fazendo? Fomento. Então nós vamos pegar lá, eu sou uma instituição de pesquisa do governo dos Estados Unidos. Eu vou abrir 4 milhões de dólares para definir esse pedaço da ontologia. Aí os caras vão lá, trabalha, pesquisa, paper, patente, não sei o quê, definiu. Agora eu vou fomentar esse pedaço. E com isso eu crio aplicações. Tá? Então isso é uma estratégia. Né? E aí olha só que é uma boa pergunta para amanhã. Né? A gente precisa pensar o seguinte, o que esse grupo tem legitimidade para fazer? Né? E aí a gente se pergunta. Normalmente não é uma boa estratégia. Normalmente uma boa estratégia é você ir segmentando e criar pontos de contato. São esses pontos aqui, né? Vocês podem imaginar, por exemplo, que você tem aqui, ó, processamento de RNA. Vamos imaginar que esse pedaço aqui azul é uma ontologia. Aqui, resposta a antibiótico. Né? Aqui, o metabolismo de proteína. Tá vendo que essas cores é como se elas fossem ontologias. As relações entre elas vão conectando pedaços da ontologia. Né? Então é quase como se eu tivesse uma estratégia, eu dou um zoom aqui, né? Aí eu vou vendo ali os elementos que definem, enfim, eu não entendo nada de genoma, mas são os elementos que definem um pedaço da ontologia. Tá? E aí a coisa vai avançando. Então a gente pode trabalhar nisso. Vamos imaginar, né? Sonhos, assim, demos super certo, daqui a 10 anos a gente tem um mapão desse, né? Aí aqui, como o colega falou lá, entra, por exemplo, pedaços da cultura indígena. Mas quem que foi falar isso pra gente? Nós? Talvez não, né? Talvez a gente foi lá conversar com eles, assim. Isso, então é um processo. Né? Então isso aqui é orgânico, né? Vai se constituindo. Tá? Bem, então aí tem uma base, né? Vocês vão ver, os sistemas de informação deles são mais durinhos, mas são super legais, assim. Vocês conseguem navegar nos elementos. Aí, por exemplo, você entra lá, doenças humanas, né? Aí você tem um conjunto aqui de categorias de doenças. Aí você entra numa categoria de doença, por exemplo, doença do sistema endócrino. Aí a hora que você clica no sistema endócrino, você vê todos os genomas envolvidos com aquilo. Então, quer dizer, todas as relações, né, tipologias que eles vão fazendo estão dados nessa base. Né? Esse aqui é o sistema só para consultar dados do genoma da mosca. Né? Mas vamos avançar. Bom, eu acho que esse é um exemplo que a gente levou lá para João Pessoa também, conversou com alguns que estavam lá, mas eu não sei o quanto para muitas pessoas isso talvez seja novidade. O Google faz uma solução, se vocês entrarem no Google e jogarem mapa do conhecimento, vocês vão achar muito mais como Map of Knowledge, porque tem pouca coisa em português do Google. É incrível, assim. Então vocês vão entrar no universo e falar, nossa, os caras estão indo para isso. Se você achava que o PageRank era o máximo de controle do Google, a hora que vocês verem o mapa do conhecimento, você vai falar, quê? Bom, o que o Google está fazendo? O Google ele tem muito trabalho nessa área, o Google investe pesadésimo em web semântica, ontologias, não é pouco, eles têm, enfim, 10 mil engenheiros trabalhando nisso, enquanto a gente está aqui fazendo a nossa ação. Mas, só para vocês entenderem o seguinte, se você jogar lá no Google Leonardo da Vinci, vocês vão perceber que de alguns anos para cá, isso é recente, o Google começa a apresentar essa caixinha. Vocês já devem ter visto isso. O que talvez vocês nunca viram ou não sabiam até então, é que isso aqui não é construído por seres humanos. Esta caixinha não vem da Wikipedia. Esse texto aqui, o Google monta dinamicamente. Ele pega a sua consulta e roda a ontologia dele, e ele acha que ele acha as fotos do Leonardo da Vinci, ele sabe que o Leonardo da Vinci é um cientista, mas ele é um artista, está em discussão, vocês vão ver como é que você discute isso com o Google. Ele dá uma definição do Leonardo da Vinci, ou seja, ele acha o Leonardo da Vinci na Wikipedia,
ele acha a data de nascimento e dá o link para a cidade e para o país. Ele acha a data de falecimento, dá o link para a cidade e país, o sepultamento. Então ele monta esse quadrinho aqui dinâmico. Tá? Isto é uma aplicação da ontologia. Né? A gente vai mostrar um outro exemplo aqui de um portal nacional do Globo Esporte que faz uma coisa similar. Então este é uma forma de você ver, por exemplo, vamos supor, né, aí que aplicação caberia para a gente para pensarmos um exemplo? Eu posso pensar num agente cultural, né? Vamos pegar aqui um artista, o Gilberto Gil. Aí eu rodo aqui o Gilberto Gil na nossa ontologia e eu posso ver uma série de informações. Os editais que ele esteve, né, os lugares por onde ele passou, onde ele se apresentou, os acessos da Lei Rouanet que ele teve, os projetos que ele ganhou, o que não ganhou, todos os dados que essa ontologia indexa, eu consigo agrupar e gerar uma coisa pronta disso aqui. Que se eu tivesse que fazer isso dinamicamente, se eu tivesse que fazer isso na mão, ia dar um trabalho danado, porque eu ia ter que cruzar um monte de coisa. Cruza ele com a base tal, pega as planilhas, joga no Excel, calcula, erra, faz não sei o quê. Aquele inferno que muitos de vocês passam quando tem que fazer um relatório e não tem sistema, né? Gera chave primária, como é que faz, junta tudo. Então, isso aqui é um uso. O que é interessante de ver é o seguinte, o próprio Google, e eles não são nada besta, né? Eles colocam um linkzinho pequenininho aqui embaixo, chamado feedback. Que quando você clica nesse link feedback, ele abre uma caixa para você. Vocês estão vendo que todos os bloquinhos estão em cinza? Eu posso entrar aqui e dizer, ele não é um cientista, ele é um artista. Eu posso entrar aqui e dizer, o nome dele não é esse, o falecimento. Eu posso, usuário, editar, no sentido de mandar uma sugestão, obviamente que eu não altere isso dinamicamente, para o Google. E isso aqui passa por um processo de curadoria dentro do Google. Então, olha o que os caras estão fazendo. Percebem? Isso é um tipo de coisa que a gente tem que estar observando com muito cuidado. Então, eles constroem ontologia com algoritmos e ficam perguntando para as pessoas se está certo. E as pessoas... Todo mundo trabalha de graça e calibra os algoritmos do Google. Sim, sim. Não, eles estão fazendo de vários de nós, claro. Para quê? Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão... Com certeza. Por que não? Por que não? 100 mil pessoas dizendo que ele é um mecânico. Agora, olha só, isso aqui, eu não sei o quanto fica claro para vocês, mas acho que é isso que a gente quer colocar. O que isso faz é transformar um mecanismo de busca que apresentava os resultados numa lista, agora passa a apresentar os resultados numa rede. Então, olha como os caras avançaram. Percebem? E aí que está a história. Se a gente acha que isso aqui não nos atende, e acredito que muitos de nós achamos, nós precisamos criar o nosso. Percebem? A gente tem que disputar sentido com isso. Não adianta só reclamar, o Google é ruim. Tá, e aí? Você faz o quê? O que a gente faz com isso? Então, como é que eu trabalho? Agora, isto é uma aplicação de ontologia. Tá? Super bem feita. Tecnicamente, a gente pode não gostar do que eles estão fazendo, mas eles são muito competentes tecnicamente. Não por humano. Ele agrega, só corrigindo um pouco para ser claro, não é que os dados não são gerados por humano. A agregação disso não é uma pessoa que faz. Tá? Claro que alguém entrou na Wikipedia e descreveu esse texto. Tá? Isso. Aí o que o Google faz? Ele sabe que a Wikipedia tem validade, ele vai lá e bebe, né? E ele puxa. Bom, outro modelo que eu acho que vale olhar, a Globo.com é um portal, é um caso muito famoso aqui no Brasil de produção de ontologia, né? Eles têm um trabalho grande, eles têm uma série de estudos sobre construção de ontologias lá. Então, só estou trazendo um caso que vale vocês conhecerem. Eles têm uma estratégia.
né? Então olha como eles fazem. Eles criam um modelo de base, que é uma ontologia quase que de conceitos abstratos que são comuns às várias áreas, né? E aí eles têm, então, por exemplo, numa ontologia de base eu tenho pessoas. Pessoas pode ser um monte de coisa. E aí eu tenho uma ontologia de futebol. No caso de uma ontologia de futebol, as pessoas são jogadores, juízes, né, técnicos. Então eles criam uma relação. Aí eles entram aqui e você trabalha. Então na ontologia de jogadores, o Ronaldo Fenômeno é um atacante e joga no Corinthians, né? Isso é de 2009. Isso nesta ontologia significa Ronaldo Luiz Nazário de Lima, nascido em 22 de não sei o quê, natural do Rio de Janeiro. Então olha como eles conectam ontologias. Para que eles fazem isso, né? Se você for ver, eles criam ontologias de base e ontologias específicas. Isso é uma estratégia que podemos adotar e podemos pensar sobre isso. E nós podemos começar com alguns elementos de base, tá? E daí ir evoluindo para ontologias específicas e atacando frentes que fazem sentido para a gente poder trabalhar, tá? Então isso é um modelo para pensarmos. E aí eles usam isso de uma forma que, por exemplo, eu entro no site e pesquiso sobre o Messi, tá? E aí esta página aqui, ela é montada pela ontologia. Essa página não é um HTML que está estático no servidor, é uma página dinâmica que me traz quem é o Messi, o nome dele completo, a data de nascimento, onde ele joga, as notícias relacionadas a ele, relações que ele tem com outras pessoas, fotos dele. Então percebem? Esse uso é muito parecido com o mapa do conhecimento do Google. Tá? Mas vamos lá. Agora alguns casos de uso de ontologia no governo, né? Então vocês têm algumas iniciativas nacionais que é importante de conhecer, para quem nunca viu, vale a pena vocês navegarem. A gente trouxe aqui o exemplo, né, do repositório de vocabulários e ontologias do governo eletrônico, que é legal conhecer. Tem algumas iniciativas de vocabulários disponíveis, né? Então vocês veem algumas coisas ali, tá vendo? Ó, esse aqui é a descrição, estruturação de dados geoespaciais vetoriais, vocabulário controlado de governo eletrônico, modelo ontológico de classificação da despesa do orçamento, né, do governo federal. Então tem várias coisas ali que já existem, né, que estão sendo feitas em outras iniciativas, só para a gente não achar que somos só nós, né? Isso está sendo feito aí por várias iniciativas, então vale conhecer. Teoricamente, não teria que ficar debaixo disso, né? Você pode estar listado aqui. Porque senão nós estamos indo contra aquilo que o governo tem uma tendência. Na hora que eu falo de orçamento, por exemplo, como ela colocou lá, a biblioteca tem orçamento, ó, tem uma ontologia de orçamento do governo federal que a gente precisa olhar. Se de repente só... Exatamente. E vai interligando, né? Tem muita coisa aqui, né? Então tem que conhecer. Vocês vão ver quando eu falar da metodologia, aí tem vários exemplos, eu não vou me estender aqui. Aí vocês veem, né? Também não vou me estender aqui, mas esse é um artigo que, por exemplo, mostra como é que ficou essa ontologia de classificação da despesa do governo federal. Então isso aqui já é um resultado aplicado. Então eles chegaram ali nas entidades, né, nos relacionamentos, aí já conseguem montar quadros qualificadores, dizer o que é o que, com as classes, com os atributos, né? Então isso gera um monte de informação, que esses quadros aqui de informação vão sendo gerados pelo uso dessa ontologia, tá? Então a gente não precisa se estender nisso, depois a gente passa as referências para vocês darem uma olhada, né? Dados abertos, tem uma série de referências aqui que é importante conhecer, né? Como a Eliane falou, isso aqui, por exemplo, olha só, não se preocupem com isso, mas isso aqui é como vira computacionalmente o trabalho. Então lá pelas tantas, né, em dezembro de 2016, nós precisamos ter isso aqui pronto. Isso aqui é uma ontologia no formato computacional. Bom, então não precisamos nos estender isso aqui. Outro exemplo, né, o Orçamento Público Federal Brasileiro, também é um exemplo, né, que fala de orçamento, uma série de elementos aqui. Aí também nós estamos listando, quer dizer, várias áreas, né? Aqui você vê, nesse vocabulário controlado, ele é muito tímido, essa iniciativa, tá? A gente estava olhando isso aqui com mais calma. Por exemplo, na área da cultura, ele tem algumas definições, mas muito pouco. Quer dizer, 3, 4 termos só. Então, ele é uma iniciativa que ainda está muito restrita. Mas existe, né? Então, são coisas que a gente vai ter que olhar. E aqui tem muito mais cara de um tesauro, né?
ele tem termo autorizado, termos específicos, eles vão trabalhando um pouco aí com esse tipo de coisa. Bom, aí é o seguinte, eu já estou finalizando, era para eu ter finalizado há um tempinho, mas acho que o papo entre a gente está sendo também muito legal. Assim. Como é que a gente vai fazer isso? Então, essa é aquilo que eu falei na parte da manhã, que a nossa proposta é percorrer esses 7 passos, tá? Então é isso que nós estamos nos propondo a fazer, e a ideia desse momento é só contar para vocês que a gente está se organizando, e isso é uma coisa para tentarmos encaminhar até amanhã, um conjunto de reuniões para dar conta disso. Tá? Então nós estamos na etapa 1, que a gente vai definir escopo e domínio da ontologia. Tá? Então essas perguntinhas que está aí na folha de vocês, nós vamos trabalhar amanhã. Da etapa 1, olha o que acontece na etapa 2. Na etapa 2, nós vamos avaliar ontologias existentes. Então, o que a gente vai fazer? Sabendo, uma vez que eu sei o escopo, se eu não sei o escopo, eu estou perdido, qualquer ontologia serve. Mas agora que eu sei o escopo, ou pelo menos sei um pouco mais, talvez a gente precise trabalhar um pouco mais nisso ainda, mas eu já sei um pouco mais, eu vou avaliar as ontologias existentes que podem ser reutilizadas. Então, aí é um trabalho grande de cartografia, tá? É um momento importante da gente poder trazer, não só nós da UFG que estamos fazendo esse trabalho lá de pesquisa, mas inclusive contar com a colaboração de vocês para apontar para a gente ontologias existentes, dicionários existentes, taxonomias existentes, tesauros existentes, que possam ser importantes para a gente. Tá? Então, nós vamos trabalhar e vamos contar com a colaboração de vocês. Bom, aí avaliou as ontologias, então a gente vai precisar ter um encontro, né, que um desses nossos encontros aqui é trabalho nosso, apresentar sistematizado isso, discutir um pouco, olhar para essas coisas, tomar algumas decisões sobre isso. Depois a gente parte para identificar e escolher os termos da ontologia. Então aí sim vem esse momento onde a gente faz a definição dos termos candidatos, tá? Que são os termos que a gente sugere que sejam trabalhados. Aí é um pouco essa discussão que o escopo amanhã vai ajudar a clarear, né, qual é esse universo de termos. Vamos definir as classes e hierarquia. Vamos definir as propriedades, os atributos das classes. Vamos definir as facetas das propriedades. O que são facetas das propriedades? Se eu tenho, por exemplo, uma propriedade que eu quero dizer o estado daquele lugar, quais são as possíveis respostas para aquela propriedade. Tá? Então são as facetas que eu vou encontrar. Então são as facetas dos atributos aqui, né? Possibilidades de resposta. E aí vamos criar instâncias. E vamos modelar isso aqui. Ao fazer isso, ao percorrer isso dá para imaginar que são ciclos, né? Que podem se repetindo várias vezes, de maneira infinita. Mas ao fazer isso uma primeira vez, e a gente tendo encontrado e definindo bem o escopo, a gente então entrega uma ontologia funcional que pode então aparecer lá para o Ministério da Cultura como a versão 1.0 dessa ontologia, seja lá que nome exato que nós vamos dar para ela.